Existe um padrão nos verdadeiros vencedores, mas não é o que você imagina. Eles não são os mais barulhentos, nem os que postam vitórias forjadas nas redes sociais. O verdadeiro vencedor age no escuro, age no silêncio, age na disciplina que ninguém vê. Ele vence porque está disposto a pagar o preço que a maioria recusa. Cláudio Duarte, com sua visão afiada e alma prática, expôs isso de forma simples. O vencedor de verdade não é quem grita, é quem aguenta. Aguenta o processo, aguenta o tempo, aguenta a pressão, aguenta os nãos da vida. Harvey Specter diria: não é sobre sorte, é sobre estratégia, autocontrole e execução. Vencedor mesmo é quem sabe sofrer calado, construir sem aplauso e obedecer princípios mesmo quando ninguém está olhando. Porque enquanto o mundo está distraído buscando aprovação, os vencedores estão construindo respeito. E respeito, diferente de curtidas, não desaparece em 24 horas. A maioria quer vencer, mas poucos estão dispostos a fazer o que é necessário, porque vencer de verdade exige consistência, e consistência é desconfortável. Cláudio Duarte ensina que o segredo dos vencedores não está nos momentos de glória, mas nos bastidores da renúncia. Harvey Specter reforçaria: você não conquista poder quando faz o que quer, e sim quando domina a si mesmo para fazer o que precisa. O vencedor sabe dizer não para o prazer imediato. Ele troca o conforto do agora pela colheita do depois. Enquanto os fracos dizem: eu mereço descansar, os vencedores pensam: eu ainda não terminei minha missão hoje. Eles se alimentam de uma fome silenciosa por propósito. Enquanto uns vivem de ansiedade por likes, eles vivem de princípios. E quem vive por princípios se torna imparável. O segredo é simples: fazer o que tem que ser feito mesmo sem vontade, mesmo sem aplauso, mesmo sem reconhecimento. Porque o mundo pode não estar olhando agora, mas Deus está. E no final, é isso que diferencia os que passam pela vida dos que deixam legado. Cláudio Duarte não fala para massagear o ego de ninguém. Ele fala como quem já sangrou por dentro, mas continuou de pé. E Harvey faria o mesmo. Porque os verdadeiros vencedores não têm tempo para mimimi, nem espaço para vitimismo. Eles entendem que a vida não deve favores. Ela testa. E cada dia é um teste de coragem, de fé, de foco. Enquanto o mundo aplaude os barulhentos, os que realmente vencem seguem calados, em silêncio, construindo. Eles não anunciam planos, eles mostram resultados. E quando caem, ninguém vê, porque caem ajoelhados. Cláudio já disse: quem ouve Deus de verdade, não vive tropeçando nas opiniões dos outros. E Harvey complementaria: se você precisa de aprovação para agir, então nunca foi livre de verdade. O vencedor silencioso não se distrai com ruído. Ele tem disciplina emocional. Ele treina o olhar para enxergar oportunidade onde outros só veem crise. Enquanto reclamam da vida, ele agradece pela luta, porque aprendeu que toda batalha revela quem você é de verdade. A mente de um vencedor não se molda na calmaria, mas no caos. Foi no silêncio dos próprios conflitos que Cláudio Duarte desenvolveu sua clareza. Não há sabedoria verdadeira sem atravessar desertos internos. E Harvey sabe disso. Em vez de buscar conforto, ele treinou o incômodo. O segredo dos que vencem está na capacidade de manter a compostura mesmo quando tudo parece desmoronar. Eles têm algo que o mundo não entende: domínio próprio. O tipo de autocontrole que não se aprende com livros, mas com quedas, perdas, dores e escolhas difíceis. Cláudio sempre alerta: não confunda calma com passividade. Às vezes, o silêncio é a espada mais afiada do guerreiro. E Harvey, com sua frieza cirúrgica, diria: você não precisa mostrar força, só precisa não quebrar. Essa é a chave dos que vencem em silêncio. Eles não esperam motivação, eles criam disciplina. Eles não precisam gritar que venceram, porque o próprio resultado fala mais alto do que qualquer aplauso. Existe um momento em que o mundo desacredita de você. Amigos somem, oportunidades se fecham, e tudo parece sugerir que chegou ao fim. Foi exatamente aí que Cláudio Duarte decidiu que não se tratava de quem estava ao lado dele, mas de quem ele havia escolhido ser. Harvey chamaria isso de identidade blindada. O vencedor silencioso não muda sua essência pelas circunstâncias. Ele pode até perder uma batalha, mas jamais negocia seus princípios. Em vez de se justificar, ele age. Em vez de se vitimizar, ele transforma.
E quando erram com ele, ele sorri. Não por fraqueza, mas por saber que nenhuma traição consegue tocar um espírito que já decidiu não se contaminar. Cláudio ensina que perdão não é fraqueza, é inteligência emocional. Harvey complementa: você não precisa vencer a discussão, você precisa vencer a si mesmo. O código dos vencedores é esse. Quando tudo fora de você estiver errado, corrija o que está dentro, porque o que está dentro governa o que acontece fora. Quando Cláudio Duarte começou a ensinar princípios de vida em forma de histórias, muita gente o subestimou. Disseram que era simples demais, que não tinha o impacto de grandes discursos, que piadas não mudavam vidas. Mas o tempo provou que estavam errados. Harvey diria que essa é a jogada de mestre. Enquanto os outros gritam, você sussurra, e no silêncio da sabedoria, você conquista o respeito que o barulho nunca vai alcançar. Cláudio provou que a verdadeira profundidade está na simplicidade. Ele falava sobre casamento, fé, caráter, com humor e leveza, e impactava multidões. E o mais surpreendente, fazia isso sem agredir, sem impor, sem precisar vencer ninguém. Ele apenas falava a verdade com coragem e ternura. Harvey chamaria isso de autoridade sem esforço. O vencedor silencioso não precisa parecer forte. Ele é forte. E justamente por isso, nunca sente a necessidade de provar nada para ninguém. Porque quem tem identidade firmada não busca validação. Enquanto a maioria luta para aparecer, Cláudio entendeu que o segredo é permanecer. Muitos surgem com brilho, mas poucos mantêm a chama acesa no escuro. Ele não se tornou relevante por ser viral. Ele se tornou necessário por ser verdadeiro. A constância dele não vem de vontade, vem de propósito. Harvey chamaria isso de disciplina invisível. Aquilo que ninguém vê, mas que constrói tudo o que todos admiram. Por trás de cada palestra, havia uma madrugada de oração. Por trás de cada piada, um estudo profundo da alma humana. E por trás de cada aparente simplicidade, uma mente afiada como uma espada. Cláudio não entrou em cena para ser famoso, mas para ser útil. E é justamente aí que mora a diferença entre os que brilham por um tempo e os que iluminam gerações. O vencedor silencioso não acelera para chegar mais rápido. Ele caminha firme para chegar mais longe. E sabe que quanto mais fundo suas raízes, mais alto será seu impacto. O que ninguém viu foi o quanto ele sangrou para manter o sorriso. Cláudio não apenas enfrentou a escuridão, ele aprendeu a conversar com ela. E isso o tornou perigoso. Não para os outros, mas para tudo aquilo que tenta aprisionar a alma humana. Harvey diria que o homem mais temido não é o que grita mais alto, mas o que permanece calado quando tudo em volta está em chamas. Cláudio aprendeu a ser esse homem. Ele entendeu que autocontrole é poder e que o silêncio bem utilizado é a maior das estratégias. Quando o mundo tentava feri-lo com ataques, ele respondia com trabalho. Quando a vida o pressionava com injustiças, ele respondia com excelência. Ele não precisava provar nada. A entrega dele falava mais alto que qualquer argumento. Enquanto os fracos exigem respeito, os fortes inspiram reverência. E ele sabia, não se conquista o topo gritando, se conquista o topo servindo com consistência. E quando todos dormem, o vencedor silencioso segue plantando sementes no escuro, porque ele não colhe por ego, ele colhe por missão. A maior virada não aconteceu quando Cláudio começou a ganhar dinheiro. A virada real foi quando ele parou de duvidar de si mesmo. Ele entendeu que a mente é um campo de batalha e que a vitória começa muito antes do resultado. Harvey diria que quem domina a própria mente, domina qualquer sala. E Cláudio assumiu esse código como um estilo de vida. Ele acordava cedo, treinava enquanto os outros dormiam, estudava enquanto os outros se distraíam e planejava enquanto os outros reclamavam. Não por orgulho, mas por consciência. Ele sabia que ninguém viria salvá-lo, que a responsabilidade pelo futuro estava nas mãos dele. Enquanto muitos pedem permissão para vencer, Cláudio aprendeu a agir sem precisar da aprovação de ninguém. Ele entendeu que a vida não recompensa os mais talentosos, mas sim os mais disciplinados. E foi aí que o silêncio dele começou a incomodar. Porque quando um homem foca, ele brilha. E quando ele brilha, expõe a mediocridade de quem se esconde atrás de desculpas. As pessoas começaram a perceber, mas não foi por ostentação. Foi pela mudança de energia. O olhar de Cláudio carregava um tipo de presença que não pedia atenção, mas dominava qualquer ambiente.
Ele não precisava dizer que estava crescendo. As atitudes gritavam por si. Enquanto muitos ainda buscavam atalhos, ele já tinha entendido o jogo. Consistência. Não importava se era segunda ou domingo, se fazia sol ou chovia, ele aparecia para si mesmo todos os dias. Porque quando você quer vencer de verdade, não existe tempo ruim, existe apenas o próximo passo. Cláudio virou referência sem pedir para ser. Não falava de sucesso, vivia como se já tivesse vencido por dentro. Porque a maior vitória é ter paz com o que você está construindo. Harvey sempre dizia: se você quer o respeito dos grandes, pare de agir como pequeno. E Cláudio fez exatamente isso. Ele trocou o vício da aprovação pelo prazer da execução silenciosa. E nesse silêncio, o império começou a nascer. Um dia, durante um jantar de negócios, um dos homens mais respeitados da mesa perguntou a Cláudio: qual foi o seu segredo? Ele respondeu sem hesitar: disciplina emocional e silêncio estratégico. E continuou: eu aprendi que enquanto o mundo grita, os sábios observam. Eu não precisava provar nada para ninguém. Só precisava vencer a mim mesmo todos os dias. Aquilo calou a mesa inteira, porque a maioria ainda estava tentando vencer por fora, sem entender que o verdadeiro jogo é interno. Foi nesse ponto que Harvey Specter resumiu o que todo guerreiro silencioso entende. O barulho que você evita hoje é a paz que você constrói amanhã. Cláudio sabia que o sucesso não é um palco. É um campo de batalha onde só os focados permanecem. Ele não era o mais inteligente, nem o mais rápido, mas era o mais constante. E no fim, é isso que separa os que tentam dos que transformam. O silêncio foi sua blindagem, a consistência sua espada. A lição de Cláudio não é sobre falar menos. É sobre viver mais intensamente o que importa. Ele entendeu que no final, o verdadeiro poder está em dominar a si mesmo, em se tornar um monge em meio ao caos. A vitória silenciosa não depende de plateia, só de constância. E se você chegou até aqui, talvez esteja pronto para ativar esse código na sua vida. Comece agora. Pratique o silêncio intencional durante 30 minutos por dia. Use esse tempo para pensar, planejar, refletir. Não fale, não poste, não compartilhe. Apenas se ouça. Segundo, escreva todos os dias 3 coisas que você precisa fazer mesmo sem vontade. E faça. Terceiro, aprenda a treinar sua mente com pequenas renúncias. Pode ser deixar de responder uma provocação, resistir à vontade de procrastinar, ou levantar da cama no primeiro toque do despertador. Pequenas vitórias internas criam uma força invisível que transforma sua presença. Se Cláudio venceu em silêncio, você também pode. Porque os maiores impérios começaram dentro de alguém que escolheu o autocontrole em vez da autopromoção. Um forte abraço, até o próximo vídeo. E não se esqueça, não desista nunca. Estamos concluindo as nossas melhores versões juntos. O objetivo deste canal é multiplicar o bem por meio da conexão e da evolução coletiva. Que Deus te abençoe poderosamente.